Nesse momento, quero saudar a todos vocês que neste momento estão me ouvindo e me vendo, e outros que posteriormente estarão me vendo e ouvindo, com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui neste dia 19 de maio, me reportando a lição da Escola Dominical, lição 7, Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Lição da 17/5/2020, que estou expondo no dia de hoje. Vamos lá então iniciar. Texto áureo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2:14. Jesus é a nossa paz plena e eterna. Mesmo que aqui no mundo tenhamos paz por tempo finito, e temos certeza que o Senhor Jesus, nossa paz, está conosco para nos fazer vencedores. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Os eleitos daqui se refere à predestinação. Aliás, explicando melhor, os eleitos daqui não se refere à predestinação fatalista, de que Deus já tenha escolhido somente alguns para a salvação e condenado os outros para a perdição. Se formos considerar que Deus tenha escolhido os que nasceriam salvos ou não, estaríamos desprezando o caráter de Deus. Como o Senhor Jesus procura os fiéis da terra, a Ele, evidentemente, que a esses eleitos se referem aos fiéis, ou seja, aos que, por opção, reconhecer a salvação em Jesus Cristo. Efésios 2:14 diz assim: porque Cristo fez a paz entre nós e os judeus, e vocês e os gentios, tornando-nos um só povo, ao derrubar o muro da separação que nos opunha. Essa reconciliação por Deus em Jesus Cristo é prometida desde Gênesis, cumprida em Jesus Cristo, que nasceu em Israel, porém sem ser israelitas no aspecto humano natural. E sim, embora tenha se feito, não se tornando carne do pecado, ele se fez carne e apresentou-se no aspecto humano, porém gerado não por condições naturais humanas, e sim por obra e graça do Espírito Santo. Desde a criação da nação israelita, ou esse povo hebreu, foi preparado por Deus para a realização do seu plano de salvação em Jesus Cristo. Daí, os que não eram israelitas era como outro povo, mesmo que compusessem as demais nações, ou chamado de gregos e gentios. O povo de Israel foi o povo conhecido como puro, enquanto que quem não era israelita era considerado imundo, o que não teriam direito à salvação. Jesus veio para desfazer essa separação de dois povos. Agora tornou um só povo, ou seja, para fazer parte da nação santa em Cristo, todos, sem acepção de povos, raças ou nações, passam a ter o direito à reconciliação com Deus mediante a aceitação do senhorio de Jesus Cristo como Salvador, em reconhecimento à sua obra da expiação consumada, à semelhança do que foi com a nação de Israel desde o seu início, quando, para ter direito à cidadania israelita, mesmo os que nascessem dentro da nação de Israel, para ter realmente esse direito, todos os homens tinham que passar pelo processo da circuncisão,
Os estrangeiros que também desejassem teriam que aceitar as leis de Deus a Israel. E para isso, o primeiro passo era a circuncisão. E teriam que rejeitar todos os ensinamentos pagãos de suas nações de origens. Ora, se já existia esse direito de estrangeiros, se desejassem de se converterem à lei de Deus ordenada a Israel, mediante a conversão à circuncisão física, era um ato que simbolizava a purificação. Quanto mais agora, em Cristo, todos passaram a ter o direito a fazer parte da lei de Cristo, mediante a conversão, e o próprio Espírito Santo purifica a consciência do convertido a Cristo, significando a circuncisão do coração. Atos capítulo 21, 28 diz assim, gritando, gente de Israel, venham cá todos. É este o homem que ensina toda a gente em toda parte contra o nosso povo, contra a lei e este lugar. Chegou a introduzir gentios do templo e contaminou neste lugar. Estava acusando aqui Paulo. Vamos lá. Paulo em Jerusalém e ainda no templo é preso pelos próprios judeus que não aceitavam que gentios pudessem entrar no templo. Mas Paulo veio pregar justamente que Deus nunca fez acepção de pessoas. Podemos até lembrar da época de Cornélio. Cornélio era gentio e Deus preparou Pedro para Pedro pregar a Cornélio, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 21, 29. É que, naquele mesmo dia, tinha-no visto na cidade com Trófimo, gentio de Éfeso, julgando que Paulo tivesse levado ao templo. Eles estavam julgando isso, que não tinham certeza absoluta, mas pelo texto do versículo 26, dá-me a entender que realmente Paulo o tinha levado ao templo. Nesse episódio, julgavam que Paulo estivesse levado esse gentio ao templo. Porém, fato irrelevante esse engano deles, mesmo porque Paulo já teria levado outros gentios ao templo. Mas ainda, os gentios também faziam parte das reuniões nas sinagogas, aos sábados, e nas pregações de Paulo nas sinagogas, judeus e estrangeiros aceitavam Jesus Cristo através da pregação de Paulo. Versículo 26 de Atos 21. Ocorria no meio dos judeus sério sentido de acepção de pessoas. Não que Deus ensinasse assim, mas que deturpavam os ensinos de Deus quanto à lei e ignoraram que as leis estabelecidas por Deus a Israel eram com símbolos e tipos, etc., que apontavam profeticamente para, através de Israel, o evangelho chegasse a todos os povos. Atos 21, 30. Toda a população da cidade ficou alvoroçada com estas acusações e juntou-se uma multidão. Paulo foi arrastado para fora do templo, cujos portões logo se fecharam. Esses acontecimentos deram-se após a pregação e testemunho de Paulo no templo, Atos 21, 15 a 26, acarretando o fechamento da porta do templo naquele dia. Observam-se que o Senhor Jesus veio para salvar a tudo, a predestinação e salvação para todos, mas o povo de Israel se achavam no direito de só eles terem o direito da salvação pelo fato dessa escolha de Deus para o plano de salvação para toda a humanidade, o que não entenderam, e muitos não entendem isso até hoje. Mateus 5,17, Jesus falando, não julgue erradamente a razão da minha vinda. Não vim para acabar com a lei de Moisés ou com os avisos dos profetas, vim antes para os cumprir. Não se refere aos quesitos da lei sem exigências cerimoniais, como não matar. Jesus veio para dar vida, não adulterar, mesmo porque Jesus nem casado era.
honrar pai e mãe, Jesus não teve pai e nem mãe no sentido humano. Não furtar. Jesus veio para dar-se para nos salvar. Se refere aos quesitos da lei nas suas exigências cerimoniais, como guarda de sábados, Levítico 23, 1, 3, depois até o fim, do 4 em diante, mostrando que a guarda de sábado, para ser cumprido, o mandamento de guarda de sábado, para ser cumprido, tinha que realizar solenidades e cerimonialismos, tanto quanto aos sábados das festas. Ezequiel 46, 1, 5, mostra que a porta do templo abria somente nos dias de sábados e nos dias de luas novas, para os cumprirem, para o cumprimento dos cerimonialismos. Mateus 12, 1, 5, Jesus respondendo sobre o sábado semanal, deixou claro que nos dias de sábados haviam cerimonialismos, como holocaustos, expiações e semelhantes. Embora Jesus nunca tenha entrado no templo para oferecer quaisquer tipos de sacrifícios, nem em dias de festas, que eram ordenadas para os judeus pecadores, Jesus, pelo e em seu próprio corpo, cumpriu todas as exigências do sacerdócio levítico. Ou seja, esses quesitos da lei eram cessados porque Jesus cumpriu em seu próprio corpo. Daí Jesus estar na sua morada por santuário. Isaías 8,14, que nós entendemos o santuário celestial, que tem uma seita aí que inventa santuário celestial, juízo investigativo, deturpando o sentido da terreno simbólico do santuário terreno. Até dizem, interpretando lá Apocalipse, que o decálogo, a tábua do decálogo está lá no céu, o que é um absurdo, né? Querer levar algo material para estar lá no céu. Essa simbologia, ela fica aqui na terra, ela não está lá no céu, o céu é a realidade. Colossenses 2,11. Em Cristo, que participamos na verdadeira circuncisão, que consiste não num corte físico feito por corpo humano, mas na circuncisão de Cristo, que nos liberta da nossa natureza pecadora. Em Cristo temos e estamos na real liberdade. Essa liberdade não era perfeita na lei da circuncisão, que era na carne, mas agora em Cristo estamos na real libertação pelo seu sangue, porque nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo purifica a nossa consciência, operando a circuncisão no coração em nossa vida. Quanto à circuncisão de Jesus, no 8º dia de nascido, fica claro que quem cumpriu a lei da circuncisão não foi Jesus, e sim José e também Maria, na condição de judeus que eram. Gálatas 3,13 diz assim: mas Cristo pagou o preço necessário para nos libertar desse sistema legal que nos mantinha debaixo da maldição, e colocou-se ele próprio sob a maldição divina, tomando sobre si a culpa dos nossos pecados, até porque também diz a Escritura: maldito todo aquele que for pregado num poste de madeira, ou numa estaca, como diz o Testemunho de Jeová, ou na cultura romana, crucificado em uma cruz. Mas o importante é que Jesus verteu seu sangue e morreu para nos salvar, e ele é o único mediador entre nós e Deus. Não existe outro. Jesus tomou sobre si nossas iniquidades e assumiu as consequências para nos livrar da morte, visto que nem mesmo pela lei em suas ordenanças essa libertação não era possível, mas apontava para a realidade que é Jesus Cristo em nossas vidas, temos nós o aceitado como Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo.
1 Pedro 2,24 diz assim: levou ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Então tem gente achando que guardar sábado, se circuncidar, está cumprindo a justiça de Deus. Não está. A justiça de Deus já foi cumprida em Cristo. Aceitando Jesus como Salvador é fundamental. Em Mateus 5,17, Jesus deixa claro o cumprimento do seu ministério quanto à conclusão por ele da obra da expiação, para que pudéssemos viver sob sua justiça, a justiça da misericórdia, e fomos sarados do vírus mortal da morte eterna, nos abrindo a porta da vida eterna. Segundo Coríntios, diz assim, Paulo esclarece que tudo isso, quanto ao ministério da reconciliação, aliás, vamos ler Coríntios, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. No texto, Paulo esclarece que tudo isso, quanto ao ministério da reconciliação, provém de Deus. E mais adiante esclarece, e nos ensinou consigo mesmo, por meio de Cristo. Consigo mesmo, Deus Pai, Deus Filho, um Deus. Duas pessoas, um Deus. Entendendo que Jesus, na pessoa do Filho, se trata do Deus, e Deus, na pessoa do Pai, se trata de Deus. Portanto, Deus se revelando como a pessoa do Filho e Deus se revelando como a pessoa do Pai, informando-nos que Deus único se revelou ao mesmo tempo em duas pessoas, ou seja, Filho e Pai. E a essa altura da reflexão fica claro que as expressões de Paulo nos reconciliou consigo mesmo, nos remete a entender ao único Deus. 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O Senhor Jesus morreu e decide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê continua condenado. Então, nós somos pedras da pedra angular que é Cristo, nós somos seus sacerdotes do sacerdócio de Cristo para pregar a boa nova de salvação e construir os templos para, através da pregação nossa, o Senhor Jesus, ele confirma a edificação do templo espiritual na vida daquele que se converte mediante a pregação do Evangelho. 1 Coríntios 5,20 diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo agora deixa outra informação muito importante, ou seja, somos embaixadores de Cristo, mostrando que nossa cidadania em Cristo não é terrena, e sim celestial, porque em Cristo somos nação santa, povo adquirido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo convida a todos para que se reconciliem com Deus e a opção é individual. Efésios capítulo 2, verso 14, diz assim, porque ele é a nossa paz, ele quem? Jesus, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Jesus afirmou, eis que dou a minha paz, não a dou como o mundo vos dá. Jesus veio para desfazer a separação que havia entre nós e Deus. E também veio para desfazer a separação com relação ao entendimento do povo de Israel, que ele era um povo e os outros não eram um povo que merecesse a salvação. Eles se achavam no direito, só eles seriam salvos, quando na verdade todo o tempo prevaricaram.
o povo de Israel prevaricou durante tanto tempo. Está lá constando isso lá em Juízes, em outros livros lá do Antigo Testamento. O povo de Israel achou que era uma exclusividade de Deus. Porque havia, olha só, haviam dois povos, no sentido, o povo da nação de Israel e o povo que não faz parte da nação de Israel, os chamados gentios, considerados imundos gregos, embora fizesse parte de muitas nações. O povo de Israel achou que era exclusividade de Deus e que o povo das demais nações não tivesse direito à salvação. E Jesus veio desfazer esse mal entendido de separação no sentido de povos, ou seja, colocou todos os povos de nações de toda a terra em situação igual, ou seja, que precisava aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e nesse caso, os que aceitavam passavam a fazer parte do povo de Deus, mas no sentido natural terreno, e sim no sentido celestial. Quer dizer, não mais no sentido natural terreno, mas agora no sentido celestial. Efésios 2,15, assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. O interessante aqui é que, desfazendo a inimizade, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. São justamente essas ordenanças que o Senhor Jesus veio cumprir, conforme está lá em Mateus 5,17. Tá? Paulo deixa claro que Jesus cumpriu todas as exigências cerimoniais da lei de Deus quanto ao sacerdócio levítico, sem, no entanto, nunca ter ido ao templo para oferecer nenhuma espécie de sacrifícios de animais, como os sumos sacerdotes do sacerdócio levítico tinham que cumprir, e assim mesmo tinham que sacrificar primeiro pelos seus próprios pecados. Jesus, nosso sumo sacerdote eterno e perfeito, veio cumprir em seu próprio corpo todas as exigências cerimoniais da lei do sacerdócio levítico, daí Jesus ter profetizado como santuário celestial, não feito por mão de homem, porque Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. Hebreus capítulo 9, versículos 15 ao 28. Eu aqui coloquei até um vídeo do YouTube falando sobre Hebreus 9, que também está aqui, e eu vou colocar isso nos comentários desse YouTube, e vocês, ao verem esse YouTube, estarão também tendo acesso a todos os comentários que eu estou aqui expondo, e mais ainda, com relação ao estudo bíblico, que nem tudo dá para colocar aqui nesse vídeo, para não ficar muito extensivo. Efésios 2,16, assim, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Com ela, a cruz. A cruz significa sacrifício, carregar sobre si os nossos pecados. Não me refiro àquela cruz confeccionada pelos romanos, não é aquela cruz. Aquela cruz é um sentido semântico de expressão, mas o sacrifício, a cruz significa o sacrifício de Cristo que carregou sobre si os nossos pecados, não sobre a cruz, aquela cruz de romana. A expressão pela cruz é no sentido da semântica da cruz, visto que os romanos, em sua cultura, usavam a cruz para punir os bandidos e para os judeus. A forma de menosprezar o Senhor Jesus foi colocá-lo numa cruz romana para ser crucificado. O sentido da essência da cruz se refere não a uma cruzeta romana, e sim às consequências dos nossos pecados que Jesus sofreu em profunda humilhação, todas as consequências dos nossos pecados, fazendo-se pecado por nós, sem, no entanto, ter pecado
e pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 3. Efésios 2,17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e ao que estavam perto. O plano de Deus era com Israel, estava perto, longe, que ainda iriam alcançar após o cumprimento da promessa do cumprimento messiânico feito por Jesus Cristo. Jesus veio e evangelizou a paz, nos mostrando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque, segundo Paulo, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, maldito. Os fiéis do Adventismo não se sentem confortáveis se forem chamados de evangélicos, porque o ensino do Evangelho de Jesus Cristo deixa claro que a justificação é inteiramente pela graça e nada pela lei. Efésios 2,18. Porque ele, Jesus, Deus, pessoa. Efésios 2,18, vamos ler. Porque por ele ambos temos acesso ao povo em um mesmo Espírito. Observamos nas Escrituras que Jesus fala que o Pai enviará o Espírito Santo, Atos 1:8, João 14:26, para se revelar a nós, nos guiar e fazer com que entendamos o ministério de Cristo para nossa salvação. Por ele, Jesus, pessoa, Deus, pessoa, temos acesso ao Pai. Deus nos revelou como Deus que se revelou como pessoa no Filho, e agora Deus se revelando como uma pessoa, não no sentido físico, e sim da interação com o ser humano, no sentido de ser antropoformicamente sentimentos que humanos sentem. Observamos nas Escrituras que Jesus fala que o Pai enviará o Espírito Santo. Atos, conforme já li, Atos 1:8, João 14:26, para se revelar a nós, nos guiar e fazer com que entendamos o ministério de Cristo para a nossa salvação. Jesus instrui falando: o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo vos ensinará todas essas coisas, tudo o que Jesus falou e que Jesus fez. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo nos ensina que antes do cumprimento do ministério messiânico de Cristo, quem não era da nação israelita era considerado como estrangeiro e forasteiro, sem cidadania israelita, mas que agora, já em Cristo, todos, independentemente de ter nascido em Israel ou não, passaram a ter os mesmos direitos e responsabilidades, ou seja, os que aceitarem a circuncisão pela fé, não a física, mas pela fé em Cristo, passaram a ter o direito de adquirir a cidadania de Cristo, a família de Cristo. E os que rejeitassem o senhorio de Cristo para a salvação continuariam fazendo parte da cidadania ímpia, o povo ímpio. Aqui nós devemos observar, conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre nós, entre os povos, criou uma igreja, a sua igreja, não uma igreja templo, mas uma igreja no sentido espiritual. Antes da vinda de Jesus para realizar a obra da expiação, na ocasião, dois povos eram contados, judeu e gentio. E esta igreja que eu estou falando aqui, ela é composta de servos e servas de Deus fiéis que apregou o seu evangelho e se reúnem em determinados lugares
pode ser na própria casa, ou lugar público, ou algum endereço que tenha um CEP, mas que ali verdadeiramente pregue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-se uma congregação, que com os crentes se congregando, se reunindo para falar do amor de Cristo. O plano de Deus no período mosaico, um só povo. Deus cumpriu a promessa que fizeram a Abraão, de que ele ia ser pai de uma grande nação, e essa nação hoje sabemos tratar-se do povo de Israel. Essa nação, povo de Israel, ela não tem o sentido de evangelizadora. A evangelização é feita para todos aqueles que se convertem a Cristo. Se alguém lá do povo de Israel se converter a Jesus Cristo, passa a ser discípulo de Jesus, como eu, me convertendo, sou discípulo, sacerdote de Cristo. O outro povo, distribuído em várias nações, eram identificados ou identificado como o povo gentio, que estava no plano de Deus para receber a promessa da reconciliação com Deus. E vendo Jesus, fez saber que, a partir do cumprimento do ministério messiânico, não mais haveria dois povos, e sim um só. Ou seja, agora Deus em Cristo coloca todos em igual situação. Ou seja, para ser povo de Deus, tinha que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador eterno. Que Deus vos abençoe. Eu tenho muito mais exposição a fazer, o estudo é longo, mas que Deus vos abençoe. Vou colocar no YouTube, nos comentários do YouTube, todo o estudo que está aqui, que eu estou fazendo, que eu estou expondo para você. Você terá a oportunidade de lê-lo com todo ele, todo o seu conteúdo. E eu peço que você se inscreva no YouTube, Estudos Bíblicos e Cidadania. Preciso de no mínimo 1000 inscritos para poder transmitir o YouTube ao vivo. Porque se eu não tiver pelo menos 1000 inscritos, a regra do YouTube não me permite transmitir ao vivo através do celular. Meu computador está sem câmera e eu precisaria colocar um aplicativo a mais no celular. Mas eu tendo pelo menos 1000 inscritos, essa possibilidade eu posso fazer através do celular aonde eu estiver. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus me abençoe, que Deus me guarde. Bendito seja o nosso Deus, abençoada seja a nossa nação, o Brasil. Deus salve o Brasil, em nome de Jesus. Amém.